Já tá gravando. Pronto. Então, boa tarde. Eu trouxe aqui um trabalho separado por slide, né, mas também separando por... Printei aqui cada parte, né, do modelo do paper que é oferecido pela Uniaselv. E é importante a gente falar sobre cada parte, porque assim, vocês estão cursando a especialização e futuramente vocês também poderão estar dando aula enquanto tutores, enquanto professores de graduação e também estarão orientando outros alunos a fazer TCC. Então, para a gente poder orientar, a gente tem que aprender para poder passar, né? Então, a gente precisa aprender o passo a passo. Dentro do passo a passo, nós temos alguns critérios que são critérios que se dão em todo o trabalho científico, né? Dependendo do modelo que for pedido, vai ter os elementos pré-textuais que fazem parte desse pré-textual, mas que no caso de vocês, essa identificação, esse título, esse resumo e as palavras-chave vão estar incluídos dentro dessa introdução do corpo de trabalho. E tem os elementos textuais, né? O que vem do pré-textual, o nome já diz, vem antes do texto. E o textual está dentro do corpo do texto, né? Que é a introdução, que a gente vai ver o passo a passo. Tem a parte do desenvolvimento, que geralmente é a parte do referencial teórico, e a parte da conclusão, né? Que geralmente é considerações finais, porque alguns autores e escritores não gostam muito dessa palavra conclusão, porque da ideia que finalizou. E nenhum trabalho ele é finito, ele é finalizado. Nem sempre há possibilidade de discussão. E os pós-textuais, que entram em referências, no caso de vocês, mas em outros trabalhos podem entrar o anexo e o apêndice também, né? Porque o trabalho, existem várias modalidades, no caso de vocês vai ser artigo, tem o relatório e também a monografia, né? No caso do mestrado tem a dissertação e do doutorado, a tese. Aqui na parte eu vou colocar aqui mais... Isso é um passarinho ou um celular? Porque parece, né? Parece. Então, nessa parte inicial, né, o modelo do paper é autoexplicativo, mas às vezes a gente lê e não consegue entender porque a gente não está vendo sentido e ligação dos tópicos, né? Então aqui é importante a gente seguir o tamanho da fonte, né? Colocar o nome de vocês, o nome do orientador, que se vocês quiserem anotar, eu coloco aqui logo meu nome. E aí, aqui embaixo vai ter a nota de rodapé, que vocês vão colocar o nome de vocês, o curso que vocês já fizeram, que é o curso da graduação, e o curso ao qual vocês estão matriculados, que vai estar aqui na nota de rodapé, no modelo que a gente tem. Então, tanto os dados do professor orientador, quanto os dados de vocês. Eu vou colocar o curso que vocês fizeram na graduação e o curso que vocês estão matriculados agora na pós, certo? Aqui já está tudo a formatação, né? Como fazer. Daqui a pouco a gente pode dar uma olhadinha para a gente ir vendo mais ou menos como é que faz. Coloca na nota da BNT, né? Porque é um problema muitas vezes. A gente entender como é essa BNT, que é o terror de muitas pessoas, inclusive professores, mestres, doutores, não sabem a BNT, não tiveram paciência de aprender ou não tiveram interesse. Em seguida, a parte primeira, mas que deve ser a última. Porque como é que você assiste uma novela? E você não assistiu a novela, mas você faz o resumo. Então, você não vai ter condições de desenvolver, né, o resumo se você não viver. Então, depois que você escreve o trabalho, é que você faz o resumo. Nessa parte do resumo, tem algumas informações, né, o que tem que ter. No máximo, 150 palavras, que aí aqui, na parte do Word, vai ter a contação das palavras, que a gente pode ver aqui, para a gente poder ver onde é que eu vou saber quantas palavras tem. Então, aqui nesse modelo. Pronto. Eu vou selecionar. Cadê aqui embaixo? Não aparece por aqui. Pronto. Deixa eu ver se é aqui. Aqui, ó. Quantas palavras? 97, né? 97, é. Então aqui eu sei quando eu tenho alguma coisa para colocar. Então só é selecionar que eu vou saber quanto já tem, certo?
E o que é que tem que ter no resumo? Ele tem que ter acima de 150 na prova. No máximo 150. Certo. No máximo 150 palavras. Então, o que é que eu tenho que ter no resumo? O resumo é a forma que eu vou convencer as pessoas de ler o meu trabalho. Então, eu tenho que ser bastante objetivo, principalmente em resumos que tem só 150 palavras. Aqui eu tenho que ter o objetivo do meu trabalho, que no caso é o geral. Eu tenho que ter a minha metodologia. E eu tenho que ter os resultados. Essa metodologia, como vai ser desenvolvido, né? Como foi desenvolvido, qual o tipo de pesquisa, o que foi que eu apliquei. Um exemplo. O presente de trabalho, vocês, olhando alguns artigos científicos, vocês já vão ver mais ou menos os resumos como é. É importante a gente observar quando a gente for pesquisar para construir o nosso trabalho, o resumo, como é que está esse resumo aqui, eu posso fazer parecido. Porque os modelos são bem, né? O presente de trabalho teve como objetivo analisar tal e tal coisa. Ponto. Teve como metodologia a pesquisa de campo com aplicação de entrevista com os professores da escola Luísa Maim. Pronto. Foi a minha metodologia. A partir da realização dessa pesquisa, pode-se concluir ou compreender, refletir que a escola Luísa Maim tem papel fundamental para a comunidade do Uruguai porque atua na educação de crianças da comunidade. É o meu resumo. Então, quem vai ler o meu resumo já sabe qual foi o meu objetivo, sabe o que foi que eu fiz e os meus resultados de forma mais geral. É isso que tem que ter no resumo. Se for pesquisa bibliográfica, a metodologia aplicada foi pesquisa bibliográfica realizada a partir da consulta de livros, artigos científicos e periódicos publicados em plataformas online. Pronto. Se a minha metodologia for outro tipo de metodologia, eu já sei que eu vou colocar de acordo com o que eu apliquei. Os objetivos, da mesma forma, sempre tem que ter o geral, porque os específicos geralmente são 3, né? O modelo também pede 3. Então, para colocar 3 aqui, não precisa. Eu coloco o geral. Sempre o geral. Depois que eu terminei de fazer o meu resumo, eu vou separar as palavras-chave. 3 palavras-chave que vão... As palavras-chave, o nome já diz, é a chave do meu trabalho. Se eu puxar meu trabalho, quais serão as 3 palavras centrais? Então, geralmente, o conceito. Eu só estou trabalhando com formação de professores da escola Luísa Maim, por exemplo. Eu falo desde que foi muito da boa, que eu li. Então, aqui vai ser o quê? Formação de professores. O locus de pesquisa, eu tenho um locus. O locus é onde eu pesquisei, eu tenho. Escola Luísa Maim. O que foi um resultado que eu cheguei? Ensino e aprendizagem. Esse vai ser as minhas palavras-chave. A palavra-chave é o que eu jogo no Google. Se eu jogar no Google, por exemplo, ensino, vai aparecer um monte de coisa sobre ensino, né? Aí eu tenho que ir especificando. Ensino de quê? Ensino de crianças autistas. Aí eu vou delimitando. É o que a gente também chama de delimitação da pesquisa. Eu vou afunilando o que eu quero trabalhar. Porque é tudo muito amplo. É um grande guarda-chuva que a gente vai colocando para poder, puxando para poder afunilar mais. Aqui são outras informações referentes à norma da BNT, né? As letras, inclusive, estão muito pequenas aqui, não vai dar para a gente enxergar bem. Mas no trabalho, no modelo, está bem explicadinho, dá para a gente poder olhar, ver bem. Deixa eu colocar isso aqui. Essa parte aqui da introdução, né? O nome já diz. Eu vou introduzir a minha pesquisa, falar um pouco sobre o que eu pesquisei, né? O conteúdo de forma geral. Aqui na minha introdução eu tenho que trazer os objetivos gerais, o objetivo geral, os específicos, o tipo de pesquisa e a forma como os dados foram coletados, né? Que eu já dei lá no resumo um pouquinho do que foi, né? Aqui eu vou falar o tipo de pesquisa, como foi melhor. A pesquisa foi desenvolvida a partir do tipo pesquisa de campo, com observação participante durante 15 dias na escola Luísa Maim, com crianças do 2º ano. Buscando fazer o quê? Buscando observar se a professora estava aplicando da forma devida o método da escola. Pode ser o método Paulo Freire, Maria Montessori, depende da sua abordagem. Esse aqui é importante também a gente falar sobre questões principais que são. Uma questão principal do trabalho é a questão de pesquisa ou problema. O problema de pesquisa, como é?
Esse problema é que é um problema. O problema de pesquisa é aquilo que nós queremos saber. O que é que me inquieta? Tem alguma coisa me inquietando para fazer essa pesquisa. Toda pesquisa, o conhecimento ela é situado, ele vai partir de algum lugar. Porque quando você faz uma pesquisa que você não quer, não vai ser uma pesquisa, vai ser uma coxa de retalhos. Porque você não vai ter motivação para você escrever, você vai escrever de qualquer forma, porque você só quer terminar. Então, você tem que ter, primeiro, escrever sobre algo relacionado à sua área, né, do curso da pós-graduação, mas também tem que ser alguma coisa que você goste de desenvolver, porque você vai ter que ler, você vai ter que escrever, porque a gente não consegue. Muitas pessoas falam do TCC, o TCC é aquele monstro. Por que vira um monstro? Porque a gente deixa para fazer em cima da hora, e não é todo dia que a gente está com inspiração para escrever. Tem dias que a gente escreve duas páginas, mas tem dias que a gente escreve uma linha. Então, e para a gente escrever, a gente tem que ler. Eu não tenho como escrever sobre algo que eu não sei. Aí a gente tem que ler, buscar os autores, e aí depois que a gente vai escrever. E esse processo leva tempo. Aí as pessoas deixam para fazer tudo em cima da hora, ler, escrever, aí fica sem dormir, tem que arranjar um atestadozinho para poder botar lá no trabalho para escrever, deixa o jogo em Bahia, deixa o jogo em Vitória. Por quê? Porque não tem como, você tem que concluir. E você quer concluir naquela que você precisa do certificado, precisa fazer alguma coisa, então tem que ter. Para isso, eu preciso desenvolver, se eu tenho já sei sobre o que eu quero trabalhar, que é o tema, aí eu vou delimitar. O que é delimitar o tema? Eu vou afunilar. Porque se eu digo assim, a Uniaselv, os estudantes da Uniaselv são muito inteligentes. Eu estou falando de todo mundo, imagine, a Uniaselv o Brasil inteiro, todos os pontos. Se eu falar assim, a Uniaselv dos polos de Salvador tem os alunos mais inteligentes. Eu já estou dizendo que não é a Uniaselv do Brasil inteiro, é a Uniaselv de Salvador. Mas aí se eu disser, a Uniaselv de Salvador, no polo Iguatemi, tem os alunos mais inteligentes. Eu já estou dizendo que não é Salvador todo, não é lá da Lapa, nem Cajazeiras, é daqui do Iguatemi. Porém, se eu disser, a Uniaselv de Salvador, do polo Iguatemi, no curso da pós-graduação, possui os alunos mais inteligentes. Então, eu estou falando de vocês. E eu vou delimitando o tema até eu chegar no tema que a pessoa, quando ler, vai saber do que eu estou falando. É a mesma coisa da educação inclusiva. Eu vou falar de quê? Educação inclusiva. Pronto, esse é o seu tema. E seu subtema? Educação inclusiva. E seu subtema é o quê? Dentro da educação inclusiva, que é o guarda-chuvão, cabe um monte de coisa. Você vai falar de quê? Aí você pode falar transtorno global de desenvolvimento. Você pode falar de autismo, espectro de autismo e outros. Você pode falar então, nesse caso. Pronto, então você já sabe que o seu tema é educação inclusiva, né? Você pode trabalhar pela diversidade, pela educação inclusiva, pela educação especial. É a mesma coisa, a gente fala assim, educação inclusiva, confunde a educação inclusiva com a educação especial também, né? Que é um grande guarda-chuva da educação especial. E a especial está dentro da inclusiva. Então, se eu quero delimitar, imagina eu falar de educação inclusiva, eu vou fazer um monte de coisa. Aí eu vou posso falar de treinamento de educação especializada, formação de professores para a educação inclusiva. Nesse caso, meu tema, eu vou falar sobre o letramento. Então, o programa que eu vou desenvolver é falando sobre o letramento. Você pode escolher um nível. Letramento aonde? Letramento. Letramento aonde? Vai ser na educação infantil, fundamental, vai ser na EJA? Onde é que você vai falar? Porque você precisa delimitar. Aí se você vai falar sobre letramento da educação infantil, aí você já sabe o que você vai falar. Aí para delimitar melhor, você tem uma escola, pronto. Falar sobre letramento da educação infantil e da escola. Aí você vai Fica na introdução. Fica na introdução. O problema de pesquisa é aquilo que você quer responder, aquilo que lhe quer, é o problema mesmo. Então, se dentro da educação inclusiva eu quero descobrir o letramento, você vai colocar, eu quero saber o que é de letramento, eu quero saber de que forma os alunos da escola tal aprendem. Pronto, eu tenho um problema. Eu estou me perguntando, eu posso ter uma resposta aqui, a forma, ou posso não ter, porque não tem uma forma de aprender. Então, aqui pode ser meu problema. De que forma os alunos aprendem? Pode ser de que forma, começar, né? Em que medida? Em que medida? Quanto tempo? O quanto tempo depende do que você está pesquisando. Porque aí tem a ver com o tempo. Porque tem criança que aprende mais rápido e criança que aprende. Aí você pode trazer em quanto tempo, ou quais são os tempos, quais são. Dentro da educação inclusiva, você pode, no espectro autista, você pode
pesquisar, a depender da sua realidade, quais são as melhores estratégias dos professores para que esses alunos possam aprender. Aí você, no final, nas considerações finais, você vai ter que responder essa pergunta de forma indireta, que a gente vai ver daqui a pouco como é. Então, se meu problema, o texto do problema, isso é central tanto em projeto de pesquisa, quanto em projeto de mestrado e doutorado, que vocês futuramente também poderão estar fazendo, caso seja do interesse de vocês ingressar no mestrado ou no doutorado. Vocês têm que ter esse problema na cabeça de vocês e pensar que o texto do problema é o mesmo texto do objetivo geral. Olha lá, se o meu problema é em que medida... Pensar aqui, quais são as estratégias de ensino-aprendizagem, por exemplo. Quais são as estratégias de ensino? Depois de 2 pontos, a letra minúscula, a gente precisa... E eu preciso também, porque aqui não é um ensino. São eu posso também falar de letramento e alfabetização. Pode. No caso, o meu tema pode ser o letramento. E eu posso falar sobre o problema da alfabetização. Pode. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Me lembro quando eu falando no referencial teórico sobre essas duas crianças na escola. Deixa eu ver se consegue. Quais são as estratégias de ensino que são utilizadas por professores para a aprendizagem de crianças na escola Luísa Maim? Um problema. Quais são as estratégias de ensino? Quais as estratégias de ensino são utilizadas para a aprendizagem de crianças na escola Luísa Maim? Eu tenho um problema. Eu posso descobrir que tem estratégias ou que não tem. É sempre baseado na hipótese. Eu posso ter que sim ou que não. Então aqui, quando eu for fazer meu objetivo geral, aqui eu vou fazer o quê? Qual vai ser o meu tema? Que o meu tema possivelmente vai ser aprendizagem ou ensino na educação infantil, né? Porque se a escola for uma escola de ensino infantil, vai ser na educação infantil. Na educação infantil. Meu subtema vai ser, de acordo com minha delimitação, vai ser aprendizagem na educação infantil, a partir do estudo de crianças na escola Luísa Maim, por exemplo. E meu objetivo geral vai ser como? Vai ser o mesmo texto, porém em forma de objetivo. E a gente precisa aprender também que o objetivo ele é sempre no infinitivo. É analisar, refletir, investigar, explorar. Porque tem pessoas que falam assim, esse objetivo vai ser analisando o processo de aprendizagem das crianças. Então é sempre no infinitivo, nunca no gerúndio ou então outro tempo verbal, é sempre no infinitivo. Aqui como é que eu posso fazer? Eu posso analisar as estratégias utilizadas. Pronto, tirei aqui, já estou com o meu objetivo geral pronto. Então é super prático. A gente fez o problema, desenvolveu o problema, o objetivo geral já está pronto. Porém, eu tenho que tomar cuidado com o meu verbo. Porque, por exemplo, se eu só quero, a gente tem que ter cuidado com o verbo, boa tarde, com o verbo do objetivo geral. Por quê? Porque esse verbo aqui é que vai direcionar todo o processo do meu trabalho. Se eu colocar um verbo aqui que não é de ação, por exemplo, identificar. Se eu quero identificar, eu só vou dizer aquele, aquele, aquele. Então, só identifiquei e pronto, terminou o trabalho. Mas se eu colocar analisar, eu vou dizer quais são e dizer por quê. Refletir, investigar, analisar, explorar, porque me permite caminhar melhor na pesquisa. Então, esses verbos assim, identificar, refletir também, eu posso usar mais em objetivos específicos, porque é mais restrito. Os objetivos específicos, eles direcionam o caminho para eu alcançar o objetivo geral. Agora, tem, eu não sei, né? Mas tinha um elenco assim de verbos que a gente poderia usar para o geral e
para específicos. Vocês podem colocar na internet verbos para objetivo geral. Vocês vão achar um monte. Aí vocês vão ver quais vão se adequar para pesquisa. A gente tem que aprender a utilizar a internet a nosso favor, né? Não sabe fazer objetivo geral? Como elaborar um objetivo geral? Coloca no YouTube que aprende tudo. No YouTube tem tudo. Como fazer referência de site? Não sabe? Coloca no YouTube, que lá o YouTube vai mostrar. Muitas coisas eu faço assim, porque a gente não consegue ver como é que faz e aí vai aprendendo lá. Os objetivos específicos é o caminho que eu vou fazer para alcançar o meu objetivo geral, mas também para responder meu problema de pesquisa. E os meus objetivos específicos, eles têm ligação direta com meus capítulos do referencial teórico, porque o meu primeiro objetivo vai ser o meu primeiro capítulo do referencial teórico. O segundo vai ser o segundo capítulo ou o subcapítulo, tanto faz. Vai ser um subtema, né? Sim, o subtema do referencial teórico. Por exemplo, aqui nessa parte do desenvolvimento. Aqui é um subtítulo, né? Digamos que aqui é o título, vocês vão dar um título aqui. Aqui vai ser o meu primeiro objetivo geral, aqui vai ser o meu segundo, ou o meu terceiro, depende do que eu vou explorar. Por quê? Porque é aqui que vai dizer o referencial teórico o que eu tenho que fazer. E para eu poder elaborar um referencial teórico, eu preciso seguir uma coesão histórica, uma coesão cronológica, uma coesão de ideias. Porque não tem como eu falar da aprendizagem lá na escola Luísa Maim sem falar o que é aprendizagem. Eu preciso conceituar. Então, primeiro, meu objetivo, digamos, conceituar a aprendizagem na educação infantil. Por quê? Porque eu estou trabalhando com um nível específico na educação infantil. Segundo, eu vou querer falar o quê? Aqui está a aprendizagem. Um exemplo. Refletir a importância das estratégias de ensino na educação infantil. Importância das estratégias de ensino na educação infantil. E o meu terceiro objetivo específico vai estar relacionado mais especificamente ao meu locus de pesquisa, nesse caso, que nem sempre existe um locus, porque na pesquisa bibliográfica não tem locus de pesquisa, você faz de forma mais geral. Então aqui você vai investigar, por exemplo, estratégias de ensino, O método do ensino na escola. Pronto. O método do ensino na escola Luísa Maim. Os métodos de ensino. O método pode ser. Lembrando que aqui é só um exemplo. Na escola. Agora na prova é necessário ter os três, né? Esses três conceitos. Porque o primeiro você está falando da aprendizagem, o segundo vai refletir na importância da aprendizagem. Você tem que seguir uma linha. Porque o seu leitor, você sabe o que você está falando, mas o seu leitor, ele precisa compreender o seu raciocínio. Então, como é que é o raciocínio? Eu tenho que dizer ao meu leitor, primeiro, o que é o conceito que eu estou trazendo, a partir de qual autor que eu vou falar de aprendizagem, a partir de qual autor que eu vou falar sobre essas estratégias de ensino, e depois eu vou investigar esses conceitos, mas eu vou investigar e vou também trazer autores, porque a partir do meu campo, por exemplo, se lá eu descubro que as professoras utilizam mais o método Paulo Freire, aí eu vou ter que trazer o que é o método Paulo Freire, como se instituiu, tudo aqui dentro dessa parte do referencial teórico. Isso é do artigo, não? Do artigo. Então, daqui a gente já vai tirando. Dessa parte aqui é importante lembrar sobre a formatação, né, do texto, porque aqui pede de acordo com esse primeiro aqui, sempre o primeiro capítulo é maiúsculo e negrito. Aí quando entra para aqui, ó, 2.1 vai ser minúsculo e negrito. Aí quando eu vou delimino os em subseções, por exemplo, aí só vai ser minúsculo sem negrito. E assim sucessivamente. Então, 2 maiúsculo
negrito, ou caixa alta, né, que vocês chamam de caixa alta, minúsculo, negrito, e assim vai, sempre seguindo a mesma linha. Se vocês forem fazendo em cima desse aqui, a gente é só ir escrevendo o que é que fala. Deixa uma linha em branco, geralmente é um espaço. Seguir o espaçamento 1,5 linha, o texto deve ser escrito em fonte Times New Roman, então você sabe que não é Arial, não pode deixar em Arial, porque aqui já está especificando que é Times. Então tem que ser a fonte 12, com espaçamento 1,5 e alinhamento justificado. Então, se vocês postam um trabalho que não está justificado aqui, já vai ser menos pontos, né? Menos pontos na hora da postagem e também na hora da apresentação, porque vocês podem mandar um trabalho, a gente precisa ter bastante atenção quando a gente vai enviar ou então vai imprimir o trabalho, porque se sair da formatação, aí a pessoa vai, o aluno vai perder pontos, né? Tem que ter de 5 a 7 páginas, tem pessoas que têm bem mais páginas no texto, mas aí depende muito da sua produção, como é que está a sua relação com o texto e tal. A parte da metodologia, essa parte aqui do referencial teórico, ficou alguma dúvida para o momento? Isso aqui, essas questões tem que ter todas na introdução, né? Então, a partir desse contexto, você vai trazer uma abordagem geral sobre o seu trabalho e aí você vai desenvolvendo. A partir desse contexto, elaborou-se o problema de pesquisa, que foi, ou então o questionamento de pesquisa, o qual segue, aí você vai e coloca, qual foi, quais as estratégias de ensino são utilizadas para a aprendizagem de crianças na Escola Luísa Maim. Elaborou-se como objetivo geral, tal, e como objetivos específicos, esse. E aí depois vai seguindo, porque esses aqui vão orientar o referencial teórico de vocês. O que vocês vão pesquisar, quais são os autores que vocês vão utilizar. Depois, na parte da metodologia, essa parte aqui eu posso apagar? Pode. Na parte da metodologia, que vocês vão descrever. Se vocês têm logos de pesquisa, né, vocês vão descrever a forma como foi realizada cada etapa da pesquisa, né? Vocês foram até a escola, isso vale também para quem é de estágio, né? Porque vocês precisam especificar a forma como foi realizada, para quem estiver lendo o trabalho de vocês, consiga visualizar e entender vocês fazendo aquilo que vocês estão dizendo que estão fazendo. Porque essa descrição faz parte do trabalho etnográfico, né? Que a gente descreve como foi o campo que observou, que viu. Então, vocês precisam descrever de forma que as pessoas que estão lendo consigam entender e perceber que realmente vocês estiveram ali. Porque se você não faz uma descrição, né, de acordo com o que foi, a pessoa vai dizer, pulou de uma hora para outra assim, então você tem que fazer bem feito. Da mesma forma que a metodologia e também os relatórios de estágio precisam dizer quais foram as atividades aplicadas, se encontrou dificuldade ou não, porque é fundamental. Essa metodologia, a descrição dela, é dentro do desenvolvimento ou... Não, ela tem uma parte específica. A minha é dentro da introdução e fora. Dentro da introdução não é muito específico, você vai falar de forma geral. Certo. Se fez a bibliográfica, vai dizer que fez bibliográfico, consultando o quê? Você fala. Agora tem a parte que é, essa parte aqui da citação, eu vou falar já, para quem não... Ô, pronto, uma coisa, a gente precisa ter no máximo 3 teóricos que falem sobre o que a gente está querendo desenvolver, não é isso? Isso. Né? Porque você tem que, um trabalho científico, como é considerado o TCC, ele precisa ser embasado por alguém. Mesmo que você saiba, você pode fazer o trabalho todo por suas opiniões, mas você leu em algum lugar, você não teve essas ideias do nada, né? Então você tem que trazer alguém para poder, não é nem justificar, é ampliar aquilo que você está falando. Porque alguém já falou e você está dizendo. Então precisa colocar a citação do teórico. E em cima da citação dele você desenvolver isso, a sua linha de raciocínio. Isso. Cadê a parte do... Sobre os tipos de citações, vocês têm um livro de metodologia aí? Vocês têm, né? Então lá tem explicando direitinho, mas é importante falar, né, sobre os 3 tipos de citação, que geralmente são as mais utilizadas, que é a indireta e a direta, que pode ser 2 tipos, a longa e a curta.
Essa indireta, né, é quando você parafraseia o autor e que pode ser duas formas que você pode fazer, porque é importante a gente saber, porque quando a gente vê, né, a gente vai dizer assim, está errado, como o fulano citou, mas existem duas formas, você pode citar no início do parágrafo ou no final do parágrafo. Lembrando que toda vez que vocês colocarem autores dentro do parêntese, ele sempre vai ficar maiúsculo. Quando coloca fora, sempre vai ficar minúsculo. Ou seja, vou colocar um exemplo aqui. Lopes, 2019, e o texto. Dentro do parêntese, Lopes, 2019, fechou o texto porque é o final de um parágrafo. Então, há sempre duas formas de fazer. Aqui vocês leram o autor e vocês estão reescrevendo a ideia do autor, baseada também na compreensão de vocês. É uma citação direta, o nome já diz. Alguém contou a ele e agora eu vou contar o que ele me contou. Quando você leu a partir de outro autor. Tem a citação direta, longa e curta, que essa aqui é a direta curta, que possui menos de 3 linhas. É quando você pega a ideia direto do autor, mas tem menos de 3 linhas. Então, você vai colocar entre aspas. Sempre tem que sinalizar onde começa e onde termina a ideia do autor. O trecho que você pegou. Porque, senão, quando a pessoa que vai corrigir joga no Google, ou então joga nos programas de detecção de plágio, vai aparecer como plágio. Porque eles, lá no programa, conseguem detectar que você colocou a citação e que não está entre aspas. E aí vai dar como plágio. E o aluno pode ser reprovado. Então, todas as vezes que vocês fizerem uma citação, tem que vir aspeados. Pode ser no início e no final da frase também. Quando vem no início da frase, aqui está em maiúsculo porque é uma sigla de uma instituição de ensino superior. Mas aqui vem minúsculo, o ano e a página. E aí vem entre aspas, qual foi a ideia do autor que vocês pegaram. Aqui é no final, as aspas são aqui e aqui. Dentro do parêntese, o ano e a página. Apenas na citação direta, longa e curta, que vocês trazem a página. Na indireta, só o nome do autor e o ano. É importante também falar, né, que nessa parte aqui é o mesmo tamanho da fonte, então o mesmo tamanho do texto, ou seja, 12 times. Times esse aqui, o texto. Então você utiliza sempre, como está dentro do texto, você não precisa diminuir a letra. Você só coloca dentro do texto, continua a letra 12. A única que diminui o tamanho da letra, recua e diminui o espaço é a direta longa, que é aquela citação que eu copio do autor e tem mais de 3 linhas. Essa só existe uma forma de citar, né? É recuando, mas que essa forma de fazer aqui também pode vir aqui. Por exemplo, a citação direta, de acordo com o fulano de tal, o FPR 2001, página 29, diz que... Aí eu trago a citação e não preciso colocar isso aqui, porque pode ser das duas formas, de acordo com o nível de metodologia que vocês têm também. Aqui só tem de uma forma, mas pode ser das duas. E aí vocês vão, né, justificar, recuar 4 centímetros, diminuir a fonte, e esse espaçamento aqui é 1,5, porque eu preciso separar. Então, se você, por exemplo, manda um texto que aqui está junto com esse, a gente vai ter, né, uma outra avaliação por conta disso. Claro que só tiver um não vai interferir tanto, né? Mas se tiver em vários casos, porque muitas pessoas esquecem de dar esse espaço, aí fica tudo juntinho, ou não justificam, e tudo isso interfere, porque são detalhes, mas que são detalhes que fazem a diferença, porque se a gente está fazendo um trabalho científico, tem que seguir as normas exigidas como um trabalho científico. Então, cada detalhe faz toda a diferença. E que a gente precisa aprender a fazer, né? Tem também o APUD, eu sempre falo para quem... Porque às vezes, não é porque a gente está em uma pós-graduação que a gente domina determinados tipos de regras da ABNT, né? Então a gente precisa deixar isso bem claro, saber onde estão os nossos limites, para o que a gente pode aprender para o momento. Então, se eu já sei fazer essas 3 citações, então eu posso
ir para outras citações, que é o APUD, que é quando a gente utiliza o autor, né, um autor que o autor leu. Então, eu vou utilizar, o APUD significa citado por. Então, se eu li um trabalho, né, diga seu sobrenome, Alves, né? Alves leu o meu trabalho, mas você, diga seu sobrenome. Sobrenome? Vieira. Você quer citar, então vai citar Lopes, quem escreveu foi eu, 2019, APUD, citado por, vou botar aqui, Alves, 2019, página 2. Então, mas quem está escrevendo o trabalho é Vieira. Vieira não leu Lopes, mas leu Alves. Mas ele quer citar Lopes. Então, Vieira vai dizer que citou Lopes, mas que quem leu Lopes foi Alves. Então, Lopes 2019, APUD Alves, citado por Alves. Citação. Da citação, isso mesmo. Citação da citação. E é importante também falar que em trabalhos acadêmicos científicos não é indicado ter muito APUD, porque quer dizer que você não leu quase nada. Você leu alguém que leu. A pessoa que leu, não foi você. Então você está fazendo aí um resumo do trabalho de alguém. Então é sempre bom procurar a fonte, né? Se você encontra um trabalho, Alves, você quer ler Lopes, mas foi Alves que citou. Aí você vai lá na referência e vê onde é que está Lopes. Lopes é o quê? Foi publicado em 1900 antigamente, eu não vou encontrar. Mas se foi um artigo ou um livro, porque hoje tem muitos livros digitalizados, né, em PDF, eu vou lá pegar a referência, copio e jogo lá no Google. Será que eu não vou achar Lopes? Pronto. Aí eu vou dar uma lidinha. Às vezes Lopes tem outra coisa que me interessa mais do que o que Alves interessou a Alves, né? Que trabalho bom. Se eu fosse ficar sem Alves, eu não ia nem saber como era o trabalho de Lopes. Então é importante a gente sempre buscar na fonte, porque isso dá uma autenticidade maior ao nosso trabalho, né? Legitima o nosso trabalho. Porque quando você pega um trabalho que tem muito apoio, você diz assim, essa pessoa aqui ficou com preguiça, não leu nada. Imagine. Tem trabalhos que tem muito APUD, então não. Essa parte aqui das considerações finais, que não era para ter apagado, mas retorno. Na parte das considerações finais, eu não posso trazer nenhuma ideia diferente do que eu trouxe no corpo do texto. Se eu estou falando só de aprendizagem de letramento, eu não posso trazer alfabetização aqui. Porque, como é que eu considero uma coisa, falo da alfabetização se eu nem falei no meio do texto? Então, nas considerações finais, eu tenho que trazer ideias que eu trouxe durante o texto. Aqui também eu tenho que retomar o meu problema de pesquisa e responder. Então, se o meu problema de pesquisa foi saber quais são as estratégias de ensino utilizadas pelas professoras da Escola Luísa Maim, eu vou dizer que eu respondi essa pergunta de forma bem sutil. Então, eu vou dizer aqui, a partir da realização dessa pesquisa, percebeu-se que as professoras da Escola Luísa Maim utilizam como estratégias de ensino das crianças tal e tais coisas. Então, quem está lendo vai ver, aqui ó, respondeu a pergunta. Então, ela sabe que existem estratégias lá na Escola Luísa Maim que as professoras utilizam para ensinar as crianças. Se o meu primeiro objetivo foi sobre conceituar a aprendizagem, eu vou trazer. A partir das ideias dos autores, a aprendizagem se configura como um processo que acontece isso, isso e isso. Então, o meu primeiro objetivo específico já foi alcançado. Então, ó, ticou. E assim vai com os outros. Então, aqui eu vou retomar os objetivos de forma sutil, dizendo o que foi que eu aprendi a partir do que eu me propus a fazer. Quando eu conceituei a aprendizagem, o que foi que eu tirei, eu coloco aqui. Depois que eu analisei sobre as estratégias das professoras, o que foi que eu descobri, eu coloco aqui. E aqui também já pode servir para quando eu for fazer o meu resumo. Eu posso trazer lá. Que, a partir da realização dessa pesquisa, pode-se compreender que as professoras da Escola Luísa Maim utilizam como estratégia para o ensino de crianças tais e tais métodos. Aí alguém já está sabendo, ó, lá tem esses professores que utilizam esses métodos, eu quero saber como foi. Aí você vai, já está aqui nas considerações. A parte das referências é importante porque é a parte que eu vou dizer onde foi que eu busquei as minhas informações. Então é uma parte principal e a dica que eu dou ao longo do artigo é que vocês vão ler um autor, gostou de uma citação, ou copia e cola lá no seu computador, no arquivo, ou então você escreve. Coloca lá o ano, a página,
a editora, a cidade, a edição, tudo direitinho. Porque depois, por exemplo, você pega uma citação na internet ou de um livro que não está mais em suas mãos. Você viu que na biblioteca não está mais nas mãos. E agora, quando for fazer as referências, que não tem, vai ter que tirar, vai ter que buscar tudo de novo. Então, é sempre importante ir anotando essas referências, porque quando a gente chega ao final do trabalho, a gente consegue fazer essas referências de forma bem tranquila. Tem um livro também de metodologia que ajuda vocês na construção dessas referências. Se vocês não conseguem entender ali, não vê sentido naquilo que vocês estão lendo, vão lá no YouTube, coloca como fazer referência de site, como fazer referência de livro, de capítulo de livro. Então tem tudo. Tem também outros mecanismos que ajudam bastante vocês nesse processo de referência, que é o Moodle, que é uma plataforma online que existe, você só coloca as informações e a referência ela já é gerada automaticamente online. Então, só vocês colocarem no Google esse nome aqui, Moodle, e aí lá tem se é referência de site, se é de livro, capítulo de livro, se é artigo, e aí vocês vão colocando. Qual é o nome da revista? Aí já vai aparecer. Nome do livro, nome do capítulo do livro. Aí tem gerar referência. Quando você gera a referência, ela já está prontinha. É só você copiar e colar no final do seu trabalho. Tem outros aqui, outros mecanismos, mas o Moodle, para mim, é o que é mais utilizável, mais fácil de utilizar também. É fácil de fazer. É uma página aí. É um site. É um site. É. Se eu tivesse internet pra... Lembrando que essas referências dos livros vocês encontram na parte... Alguém tem algum livro aí? Na ficha catalográfica. Então vocês podem utilizar esse livro de vocês, se vocês tiverem essa disciplina, na ficha catalográfica de todo o livro, que fica aqui dentro nesse quadradinho. E aí já tem o nome dos autores, se você quiser colocar, né, maiúsculo, porque não vem maiúsculo. Então essa ficha catalográfica vocês podem utilizar já na referência de vocês, do livro. Porém, é preciso verificar, porque tem livros aqui na minha selva que são organizados por autores, mas que são de capítulos. Então, quando tem capítulo, eu vou colocar referência, mas eu coloco in. Aí eu vou colocar primeiro o nome do capítulo. Então, se o meu capítulo 1 for de um autor diferente do livro, né, eu já sei que eu vou ter que fazer uma referência de capítulo e não de livro. Uma vez eu fiz também botando a BNT no PDF. Aí, não sei se hoje, porque todo mundo muda, né? Aí vem PDF, já os exemplos, assim. PDF era mais fácil, porque eu digitava assim, referência de capítulo. Aí já ia pro arquivo, já pra parte do trecho. Aí eu só olhava e fazia. Mas acho que... Mas esse não influencia. Então, vocês vão pegar, primeiro colocar a referência do capítulo. Esse aqui livro é de um autor só. Lange. Maria de Bastiani Lange. Essa aqui é de um autor só, mas quando tem vários capítulos, é um livro organizado por alguns autores. Não foi assim. Não, mas é... Mas é mais... não é normal, é outro modo de fazer. Então, primeiro coloca o capítulo, a gente coloca um link, quer dizer, dentro do livro. Desse livro aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui o... More. Aqui. Deixa eu colocar, me dê esse aqui de... Vou colocar. Aqui é a referência. Aí vocês vão aqui, monografia, parte de monografia, artigo periódico, cadê o livro aqui? Filmes, partitura, cadê livro? Aqui. Livros. Aqui, monografia ao todo, livros. É. Tem que ter muito trabalho. Aqui, se tiver mais autores. Não, se for na internet, Deve você ser. só copia, porque já vai precisar de artigos, eu acho, na internet. E aí vocês vão preencher, coloca o título. Deixa eu ver se já tem um aqui, ó. Alguém já colocou. É tipo, não sei, ela né, você abre a abrir, já você só vai copiar. Aí vocês vão colocando o título, subtítulo. Tem alguns que não precisa colocar nessa responsabilidade intelectual, se for mais de 3 autores. O segundo, o primeiro. O número da edição, às vezes tem, às vezes não. A cidade em que foi publicado, a editora, o ano, o número de páginas, mas geralmente aqui vem para capítulos.
Ele só chega a referência, ele não acha ou não, né? Uma referência ele acha. Não. Aí aqui você só é criar referências e citações, aí já aparece Se ele pronto. achar, assim, ia ser maravilhoso. Mas assim, ó, uma dica que vocês, quando eu, por exemplo, quero achar uma referência. Não, Quando eu tô. se você citou ali, fulano cita Alves. Sim. Aí se ele achasse, a gente já jogava e ele achava. Uhum. Mas aí, quando eu tô, por exemplo, com. Eu quero fazer uma referência, mas eu tô com pressa. Daqui que eu vou lá buscar o título, aí eu coloco. Por exemplo, Brasil 2006 diretrizes curriculares de referência. Aí outro trabalho, outra pessoa já citou aquele trabalho, então já pega a referência pronta. Agora tem umas referências, por exemplo, de site que você tem que colocar a data de acesso e tal, o link. É importante que você faça diretamente no link, diretamente da sua referência. Porque tem a ver com o ano. Hoje em dia os professores ainda não chegaram nesse patamar de desconfiança, de observar quando foi, se realmente aquele trabalho foi acessado naquele dia. Porque tem lugares que você coloca data de acesso. No nosso projeto mesmo está falando isso, né? Sobrenome, nome, título do trabalho disponível em. Aí tem um site. Isso, vai colocar o link, né? Para colocar o link, quem vai ver a hora. Isso. Aí tem alguns professores, eu acho que não chegamos nesse nível de desconfiança ainda, né? Mas tem lugares, tem sites que tem como ver se aquele site, aquele texto foi acessado naquele dia. Aí se não for, você não acessou. Para saber se você acessou mesmo ou não. É. Mas futuramente vamos chegar nesse nível de desconfiança. Quando a maioria for mais online do que papel, vai ser assim, né? É tanto que os programas de plágio, né? Quando percebeu que os alunos estavam fazendo plágio de trabalho demais, começou a E construir. no caso das pessoas que pagam para fazer. Ele vai acessar também, porém vai ver que acessou e não vai Mas ver que. depende de quem vai fazer. Porque assim, eu não indicaria você pagar um trabalho, porque assim, primeiro, tem alguns locais que você só posta. Por exemplo, minhas turmas flex, elas fazem os artigos e postam. Não precisa apresentar como é aqui. Então você vai passar por aquela avaliação do professor. Então a pessoa pode pagar, eu nunca vou saber. Porque a pessoa que avaliou, né, geralmente quem se propõe a fazer o trabalho não vai copiar da internet, vai fazer o trabalho mesmo. Mas assim, é um conhecimento que você não adquire naquele momento. Então se um dia você, coordenador pedagógico, você for pedagogo, faça aqui no projeto, aqui, estou precisando de um projeto aqui, você vai ver que tem agora como é que esse projeto tem um objetivo que você faz. Mas você não foi formado em pessoa de pedagogia, em coordenação pedagógica, como você vai fazer o projeto? Aí você vai na sala de aula, vai dar professora, corre aqui, faz a TCC, fala, bicho, não sei o que é TCC, não foi o que é TCC, como é que eu vou fazer TCC? Então é um conhecimento que é difícil, mas que você precisa aprender. Sem contar qual foi o tema que está escrevendo, quem está por dentro de alguma coisa. Imagina se você vai terminar o curso Eu não indicaria, porque assim, é uma coisa que faz parte da sua formação, que você aprende muito fazendo TCC, sobre o seu tema, fazendo as relações, então... Eu acho que é mais válido para a pessoa te ajudar, assim, a ensinar mesmo. Porque tem pessoas que trabalham com esse processo de orientação. Não só isso, professora mesmo, ela tem. Ela trabalha, né? Eu acho que a pessoa aprender vai levar mais rápida, né? Mas você fazer trabalho, eu acho uma missão. Tipo eu mesmo, né? No meu caso, eu fiz graduação aqui de pedagogia e geralmente quem fazia os trabalhos para entregar cada semestre era sempre eu. Aí eu ficava reclamando. Poxa, sempre eu que tinha que fazer. O pessoal me pegava, mandava a parte e eu montava. Aí depois teve alguém que chegou e falou assim, Reinaldo, fique tranquilo. Por quê? As pessoas que não fazem o trabalho nunca vão aprender a fazer o trabalho. E você já vai estar, desleixando qualquer coisa que for para fazer o trabalho, você já sabe. Às vezes a gente reclama, porque sempre é eu que faço, Mas se você for olhar para o outro lado, você está sabendo fazer. Está aprendendo. Ainda mais dentro da licenciatura, né, gente? E a nossa Você fala na professora do aluno e você não vai fazer. Teve uma vez que vai ter a mesma prática do aluno. Eu peguei uma equipe aqui, e a menina nem ligar o computador sabia. Ela mandou tudo escrito. Meu Deus, eu tive que digitar tudo, velho. Agora, minha irmã, pense no dia do trabalho para apresentar. O quê? Eu nem falei nada. A mulher era uma máquina. Era esposa de um pastor, né? Esposa de um pastor. Ela tem a oratória. A mulher recitou coisas que eu fiquei assim, meu Deus. Digitou. Tá vendo? Nem precisou de falar. Nem precisou de falar. Todo mundo tem sua. Ela não pegou um pedaço de papel para olhar nada.
pessoas que têm essa habilidade. Quando o Gardner fala que existem vários tipos de competência, ele não está mentindo, ele está falando sério. E, inclusive, a gente, nossos alunos, nossos contatos diários, a gente precisa compreender que um não pode ser tão bom em uma coisa, mas pode ser brilhantemente em outra. Então, a gente precisa aprender a valorizar e dar oportunidade a todos os tipos de saberes, né? E tem pessoas que realmente têm o dom da oratória, que você percebe. E tem pessoas que não têm, mas desenvolvem, né? Porque hoje os cursos de oratória estão aí para isso. E que funcionam. Funcionam porque... E a gente também precisa, de algum modo, fazer essa comunicação, porque às vezes a gente sabe o conteúdo, mas a gente não consegue se expressar, não consegue passar. Isso também tem a ver com didática, sobretudo para quem é professor, né? Tem muitos professores que a gente faz assim, o professor fulano de tal não tem didática, tem formação nisso, naquilo, participa disso, mas não tem didática, não consegue passar o conteúdo. Né? Porque aquele professor tem outras habilidades, né? No mestrado mesmo tinha um professor que ele não sabia dar aula nenhuma, meu Deus, eu não sei como é que ele professor dá aula, mas ele é um excelente pesquisador respeitado internacionalmente. Mas na sala de aula, os professores da educação básica lá da Luísa Maim, que não tem graduação, se valor para dar aula, eu sei melhor do que ele. Porque ele não tinha aquela pegada de sala de aula. Mas, infelizmente, né, está lá e precisa ser respeitado como tal. Mas é isso. Então, esse processo de TCC, né, um processo que a gente precisa, você percebe que objetivo, metodologia a gente está utilizando todo o tempo, sobretudo objetivo na nossa vida, né, para direcionar os nossos planejamentos, o plano de aula, né, para quem faz licenciatura, coordenação, precisa ter objetivo, você precisa ter metodologia, estratégia de ensino, dizer o passo a passo que você vai realizar para que o seu aluno consiga aprender, ou então que seu público consiga aprender aquilo que você está fazendo, porque não é só em sala de aula que a pessoa pode estar atuando, principalmente o pedagogo hoje, com amplitude de áreas que pode atuar. Eu costumo dizer que o pedagogo ele é celebrado 2 vezes, dia de professor e dia de pedagogo, né? Faz 2 coisas. E o professor tem uma responsabilidade imensa e ainda leva o trabalho para casa e é o que ganha menos, imagina que contradição. E o slide que a gente vai apresentar? Existe o slide, tem um modelo. Eu não consegui baixar o modelo do slide. Mas eu consegui baixar. Eu não consegui baixar. Quando baixou, foi as diretrizes. Eu falei, não entendi nada aqui agora. Mas são 9 slides, não é isso? Vocês contaram. 9 slides. O que eu preciso ter nos meus slides? Eu preciso ter o objetivo, eu só preciso ler. 9 laudas, 9 folhinhas, né? Então, se tem o objetivo, eu só preciso dizer o objetivo. Em todo trabalho acadêmico, vocês podem apresentar aqui na Unicef, em qualquer outro lugar, eventos, você só precisa falar do seu objetivo, você não precisa explicar. O problema de pesquisa também só precisa falar. E a metodologia eu preciso especificar. Então, para que eu posso, se eu me sentir à vontade, eu posso colocar em tópico minha metodologia, qual foi o tipo de pesquisa, onde foi que eu fiz e quem foram os meus colaboradores, com quem foi que eu pesquisei. Depois do referencial teórico, eu posso colocar aqui o primeiro capítulo, segundo capítulo e o terceiro. Se eu me sentir à vontade, eu coloco o que foi que eu falei, só preciso colocar o tópico. E aí eu vou dizer em cada um desses o que foi que eu falei, o que foi que eu explorei em cada tópico. Mas se eu não me sentir à vontade para só colocar o tópico, eu coloco o tópico e o conceito principal aqui, ou então eu coloco o tópico, mais uns pontinhos aqui para direcionar a minha fala. Depende de como eu vou me sentir à vontade na apresentação. A parte das considerações também, coloque um pontinho, outro pontinho, outro pontinho, para poder organizar o texto. Porque é uma questão de estética. Imagine quando vocês estão aqui, que o professor coloca um slide, que é tudo de texto, e ainda vai ler o texto. Cansativo demais. Se você não dorme, você fica, sua mente fica lá no mundo inteiro e não consegue ler. Porque se é para ler, eu coloco o slide aqui, vocês vão ler, e aí quando vocês chamarem, vocês me avisam. O pessoal que vai apresentar agora em dezembro, é obrigatório nós que não iremos estar presentes? Não. Se vocês quiserem assistir, né, fazer a torcida organizada, porque aí quando a pessoa termina, você já aplaude. Seria bom, mas não é obrigatório. Porque você já finalizou. E o pessoal vai apresentar Se não me engano, é 14. 14. Mas por enquanto, porque está aguardando sair o conceito ainda, né, para poder solicitar a apresentação. Sendo possível, só vai apresentar 3 pessoas. 4 com aquele rapaz José Arnaldo, que eu não lembro se ele alcançou a aprovação na disciplina. Então, por enquanto, quem alcançou foi a Ariana, que vai apresentar 2, porque ela está fazendo 2 pós, e Mônica.
mas as outras pessoas não alcançaram o conceito, outras alcançaram, mas não vão apresentar agora, preferiram deixar para dia 25 de janeiro. Então, 25 de janeiro, nós temos a apresentação dos relatórios que vão ser apresentados, mas nós não vamos fazer o modelo do TCC. Nós vamos fazer um modelo de roda de conversa. Então, a gente também precisa organizar o que vai ser antes, o que vai ser depois, para que a gente ganhe tempo, né? E nesse dia também nós temos que ver quantas pessoas vão apresentar, para que a gente possa pensar um horário. Nesse dia a gente vai ter que fazer um esforcinho para chegar um pouco mais cedo, porque às 5 horas o polo tem que estar fechado, ou seja, 5 para 5 vai ter gente fazendo expropriação da sala. Então, quem apresentou, apresentou, quem não apresentou vai ficar sem apresentar, porque o último dia da apresentação é 25. Então, a gente precisa pensar... Mas quem estiver aqui, praticamente, está como mas tem que apresentar, não, tem que apresentar. Então, nós vamos estabelecer um tempo... Então é rápido. Porque precisa... vai ser rápido. Só não vai poder falar oi, tchau, mas vai ser rápido. Então, é por isso que... Todo mundo vai apresentar. Só o TCC. O TCC. O modelo de roda de conversa nós vamos fazer com o pessoal de estágio, porque a gente ganha tempo. E é uma experiência que eu acredito que ficaria nenhum aqui falando sobre a sua experiência. Então a gente pode fazer uma roda de conversa com todo mundo, vai conseguir partilhar as experiências e aí eu acho melhor a gente fazer depois do TCC, quando já está todo mundo apresentado, tranquilo. A gente fecha com a roda de conversa das experiências de estágio e vai correr para o abraço. Então, antes do dia 25, quando finalizar, quantas pessoas realmente vão conseguir elaborar o TCC, vai apresentar dia 25, aí a gente pensa sobre os horários, né? Você vai ter acesso, né? A quantidade de pessoas que, digamos, 20 já está certas que vão fazer a apresentação. Isso, porque antes disso vai pegar uma quantidade de horas e dividir por todas. Mas vai ser no máximo 10 minutos para cada um. A apresentação tem mais pessoas, vai ter tipo uma ou só para você? Só para mim. Aí no dia que vocês forem apresentar quem é TCC, vai encadernar seu TCC, trazer para cá. Antes disso também tem que postar no ar. E eu tenho que te mandar. Até que dia posta no ar? Antes da apresentação. É importante postar uns 5 dias antes. Até que dia a gente pode mandar para você olhar a prova? Até que dia? Um Um tempo hábil que eu possa conseguir ver, devolver para você e você conseguir postar. Mas a gente aí vai enviar. Vocês vão postar, para o meu e-mail. Vocês vão postar, mas também vão trazer impresso para mim, certo? Até hoje não sei onde é que posta. Posta em atividade acadêmica. Atividade acadêmica. Isso. Aí vocês podem mandar durante o período da... Não fiquem cabreiros de mandar, não, a professora está de férias, não vai ter férias nenhuma. Amanhã mesmo eu vou estar o dia todo de plantão, vai ser domingo, eu vou estar em casa o dia todo de plantão, porque amanhã uma turma de 27 alunos posta o paper. Então, é o primeiro paper da turma, então todo mundo praticamente finalizando hoje, ou seja, amanhã eu vou ter que ler 8 papers no domingo para poder enviar, e amanhã é o último dia. E não conseguiram finalizar antes, porque estão no processo de construção, reconhecendo o modelo pedagógico. Ou seja, se eu, enquanto professora, não faço esse esforço, a turma não vai conseguir ser aprovada. Porque eles estão nesse processo de descobrir a citação direta, indireta, não sei o que. Fala outra coisa. Sim. E aí a gente... Pode ser qualquer um desses dois. O paper é É tipo na Word, é? Word ou PDF? Word ou PDF? É. E demora para validar ou assim postou? Não, vocês podem postar, trazem, apresentam, aí depois eu lanço a nota, já tá ok. Não, mas quando eu saber quanto tempo eu posso te mandar. Sim. Então, assim, se nós vamos apresentar dia 25, é interessante que vocês postem até o dia 20. Porque aí dá um tempo, né? Ah, já postou. Então, para Uniacel. Para Uniacel. Então, dia 20 já tem que estar pronto. Mas dia 20, pra gente fazer isso, a gente primeiro já tem que mandar. E-mail. Ou seja, férias, vocês... O impresso vocês podem trazer no dia. Porque eu já vou estar olhando esse tempo que a gente ganha no impresso, então me devolve. Então, vocês mandam no e-mail, eu corrijo, devolvo para vocês no dia, vocês vão trazer impresso. Tá bom? Encadernado. E a apresentação que apresentar aqui vai postar também? Não, vocês só vão trazer para apresentar. Viu? E no caso, quem for artigo, traz artigo. Quem for artigo,
Que é necessário, eu acho que eu pego aqui. É a mesma coisa. É. Quem for apresentar É o meu o mesmo? TCC, Ah, o projeto de Aqui é. vai ter que fazer Eu o... mesmo vi. A Não solicitação. sabia, não. Não, O artigo a fundamental. questão de plágio. Vixe, são quantas O coisas. sol. Você está com o modelo aí? Consegui olhar o modelo de vocês aí? Se tiver parte de referencial teórico, eu acredito que seja preciso, mas deve da sua segurança. Você não, eu sei que no meu templado que você tem direito. Né? Eu não consigo fazer citações, assim é parte da fundamentação teórica. Então você tem que perceber essa parte das citações para trazer o campus para dialogar com o que você traz e de forma que não tenha plágio. Então, para acontecer o plágio, para não acontecer o plágio, você precisa fazer a citação do estado. Então aqui Esse antiboda, eu lembro do meu último antiboda, ele estava acusando que tem... teve uma aluna que chegou hoje de manhã, ela disse, professora, é PTCP. O professor me respondeu de forma grossa e eu não sei mais o que eu faço. Eu falei, vamos jogar no seu peito. Só que o peito dela, ela colocou todo, copiou e falou, colocou referência. E aí eu falei, olha aqui, qual é o problema que está aqui? Você pegou de onde esse conceito? Que ela fala, leptospirose e tal e tal. Mas isso não você aqui, esse é o conceito da saúde, você tem que trazer você. E das madeiras. Aí ela, mas eu digo, só que essa parte e essa parte. Eu falei, não, pode procurar que tem mais aí. Então, essa parte referencial teórica, vocês escolhem a área que vocês estão fazendo. Você tem essa maneira Já escrevi, mas vou falar sobre a letra. Porque está praticamente o Mas agora sim. Agora vai perder, então Você vai escrever. essa parte aqui tem passo que você consegue, você escolheu aí, então tem coisa que a pessoa fica por esse caminho, tem coisa que não é necessariamente só esse tema, né? Mas é tranquilo se você sabe a forma de facilitação. Deixa eu dar uma olhadinha. Fazer Você vai projeto? Pronto. Você prefere que a gente lê aqui? Pode ser. Aí esse passamento do Só vai finalizar Já aqui. tem isso aí, podemos só anexar o nosso trabalho aí. Vou grampear, tá bom? Essa ali tem não. Começando no Então já vi um manual. Deixa eu trancar no ar também. Vamos lá, a gente não vai olhar negócio de espaçamento, essas coisas, já tem tudo A lá. gente ali tá ruim. A gente só vai pegar, baixar, que é o Google, e e só editar. Apagar o que está Na verdade, ele deve lá. até na formatação. aqui, esse modelo que tem lá, ó. Esse modelo aí que a senhora fez, já tá na formatação. Meu Deus, quanta gente está aqui, vou medir aqui. Aqui, ó, só é você apagar o resumo. Já dá tudo certo lá, né? Apaguei o resumo. Pronto, eu vou escrever o meu resumo aí. Já tá, até o tamanho da letra já tá tudo certo. Tá tudo certo aí. O espaçamento. Agora, se você copiar e colar em algum lugar, sai na formatação. É. Tem na internet copiar e colar, sai na formatação. Mas aí você pode fazer o seguinte, você não apaga tudo, apaga o que está uma linha e vai colando e aí Sim. vai perder esse tempo todo. Hoje a professora reuniu a professora de informática. Como é que faz nota? Você não sei como é que faz nota para rodapé, não. Vai lá em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Olha, eu faço manutenção do computador, um monte de coisa, e a professora me ensinou uma coisa, depois eu digo, isso é possível, isso aí. Vai surgindo novas coisas, É. Vou fazer uma forma onde é que eu posso fazer o espaçamento, um e-mail. Eu vou aqui nessa parte de cada setinhas. Aqui na referência eu insiro nota de rodapé, mas antes eu preciso colocar o cursor na palavra onde eu quero o rodapé, né? Já coloquei o cursor, aí eu vou lá na parte de referência, então inserir nota de rodapé, aí já vai inserir a nota aqui embaixo e coloco a observação que eu quiser. Aqui nessa parte de cá eu coloco o tamanho da letra, onde é mais? Aqui nessa parte de lá hoje eu coloco sobre a fonte. Eu não sei porque não está aparecendo aqui. O 33222, nessa parte das margens. Porque já está formatado aí, mas eu não sei. Era para estar aparecendo mesmo assim. Deixa eu ver se Eu acho que é porque já está formatado. Você selecionou. aqui. Pronto. Essa parte aqui já está. Mas aí, para você não precisar ficar olhando, aparecer aqui. Na
aparecer. Quando dá um tab, ele já cai no e-mail também, né? Oi? O tab, quando dá um tab, ele já cai no e-mail. É, o espaçamentozinho. Afastado da margem com letra maiúscula, é o tab. Quando eles escreviam na escola, né? Afastado da margem com letra maiúscula, é o tab. Deixa eu ver se tá aparecendo aqui. Deixa eu botar aqui mais especiais. Ah, já foi. Então, quando eu tiver, por exemplo, 3322, eu falei, para não precisar ficar olhando lá, superior 3, esquerda 3, então só eu colocar aqui ao direto. Porque eu já sei que quando pede 3, superior 3, aí eu só eu colocar ó, 3, 2, 2. Porque aqui já está da forma como pede. A superior 3, esquerda 3, 2. Aí já formatou. Mas aqui não é esse, por isso que saiu da formatação. Mas para questão da BNT formatação, eu só aprendo fazendo. Porque se eu falo aqui na conchega, eu vou dizer, meu Deus, onde é que bota essas mais 3, 3, 2, 2, que eu não lembro mais. Então eu tenho que fazer para poder eu ir aprendendo. Senão, a gente Não fixa. não fixa. Tem que ser Na prática é. mesmo. Mas aprende. Só se tem uns modelos ali como é, onde é que vai fazer aqui, lá eu mas vai ficar. Gente, tem um docinho aqui para legal para vocês. Eu sei que quando eu estava que eu não fiz isso, viu? Que é bem limite. Para o momento, ficou alguma dúvida sobre a estrutura do TCC? Se por acaso nas férias surgir alguma dúvida, vocês podem entrar em contato por WhatsApp. Não fiquem cabreiros de entrar, porque estamos de férias, porém estado de alerta por conta da produção do TCC, né? Para o dia 25. E para que todo mundo consiga finalizar, que é o objetivo, né? A gente precisa primeiro acreditar no nosso potencial, saber que nós podemos e depois começar. Porque se a gente não vai começar, a gente não vai terminar. Então eu tenho que estabelecer meu objetivo, já tenho meu tema? Já. Então eu tenho que estabelecer meu objetivo, depois ver o problema, e ver qual vai ser a minha metodologia. Eu posso também, por exemplo, se você já tem uma experiência na escola, ou uma experiência ligada à área de vocês, que vocês querem fazer no trabalho, professora, eu quero falar sobre dizer que eu fiz pesquisa de campo, mas eu não posso ir na escola, mas você já tem experiência, pronto, coloca que foi pesquisa de campo e aí aproveita a sua experiência e traga para o trabalho. Porque Nesse assim a caso, gente vai aproveitando, né? eu fiquei com o primeiro ano na escola, por isso que eu quero falar sobre o letramento. Quando o prof estava aqui, ela falou que era para falar do letramento, não só do letramento sozinho, também da alfabetização. É porque os dois caminham juntos, né? Conceito e... Porque esses alunos, realmente do primeiro ano, eles entraram no primeiro ano, mas só tinham 3 que sabiam na minha sala. E eu fiquei com 23, e desses 3, os 20 eu concluí agora, os 20 estão lendo. Aí você pode falar, por exemplo, um relato de experiência pensando sobre estratégias de letramento e alfabetização na educação infantil, por exemplo. Que aí você vai relatar quais foram as estratégias que você utilizou para poder permitir, possibilitar que esses alunos desenvolvessem tanto o letramento, a escrita E a leitura. Aí você vai trazer o quê? Conceito de letramento, de alfabetização, como se relacionam na educação infantil. Porque uma coisa é o conceito de letramento e alfabetização na EJA, na educação infantil, isso é fundamental. São diferentes. Aí você tem que sempre trazer para a área que você vai estar desenvolvendo seu trabalho. Que é a delimitação do tema que a gente chama. Delimitar, eu vou afunilando o tema para deixar ele mais específico. Para retratar a minha área, porque se eu falar só de alfabetização e letramento, aí tá bom. Mas aí quando chegar lá vai encontrar a educação infantil, aí vai dizer, você não delimitou o tema da forma correta. Porque para você delimitar o tema, você vai ter que ir dizendo a alfabetização e letramento, onde foi, qual é o nível. Se for uma escola, você vai ter que dizer estratégia de alfabetização e letramento na educação infantil na escola tal. Pronto, já delimitou o tema. Geralzão. Aí você vai, quando a gente for desenvolvendo, a gente tem que ir conversando, se perguntando. Não estou estimulando vocês a falarem sozinhos, não é isso. Mas vocês precisam se perguntar, né? Eu consigo compreender, eu posso deixar mais específico isso aqui? Posso, então vou deixar.
Tá bom? Pronto, tá bom. Problema, o que eu quero responder no meu trabalho? Eu quero saber o que foi que eu utilizei, eu quero dizer para as pessoas o que foi que eu utilizei para poder os meninos aprenderem a ler e escrever. Então, eu tenho que ver, eu quero saber quais foram as estratégias que eu utilizei para poder desenvolver essa alfabetização e letramento nas crianças. Então, eu vou colocar lá quais estratégias foram o meu problema. O objetivo, você pode descrever, analisar, investigar, refletir sobre quais foram essas estratégias. E aí, seus objetivos específicos também caminhando de forma conceitual, explicando passo a passo, né, de forma coesa, para que quem lê entenda o que é alfabetização e letramento, quais foram as dificuldades que você encontrou, as possibilidades que você viu e as estratégias que você desenvolveu para que aquele conceito que você trouxe antes pudesse ser vivenciado pelos alunos. E aprender a ler, aprender a escrever. E aí, nesse caso, eu tenho que me embasar em Emília... Por aí. Emília Ferreira, Magda Soares, que ela fala muito sobre o letramento junto com a alfabetização, que ela fala que é uma junção, porque o aluno, quando ele codifica, ele ainda não sabe ler. Ele só codifica o símbolo da Coca-Cola, ele sabe que ali vem de Coca-Cola. Você pode trazer autores que já desenvolveram alguns estudos, né? Em escolas, por exemplo. Né? Porque esses daí são os clássicos, né? Que todo mundo usa. Você pode também estar pesquisando algumas pessoas, alguns pesquisadores que já fizeram algum tipo de trabalho. Experiência, por exemplo, escola que tem como método o método de Emília Ferreira, por exemplo, Maria Montessori, que pode desenvolver a partir da ludicidade, porque é uma possibilidade. Né? Então, você pode pesquisar. Primeiro, para você entender seu tema, você tem que pesquisar o que já tem sobre ele. Pesquisar alguma... O que a gente já tem sobre o meu tema, escrito sobre... tem uma coisa... Às vezes você vai escrever, quer escrever uma coisa, quando chega encontra outro trabalho, você diz, não, essa aqui eu gostei mais, vou escrever sobre isso. Então, primeiro a gente tem que ler para poder entender nosso trabalho melhor, né? Entender melhor, e aí depois a gente começa a escrever. Mas lembrar de guardar todos os referenciais que você for citar no trabalho para colocar nas referências. Para depois Nesse caso, todas as citações, né? Todas as citações. Pode guardar no... Ou então você coloca, se você não for anotar, você coloca o link onde você encontrou no site tal, revista tal. Porque tem alguns que tem link, então você tem que copiar o link e colar do trabalho no final das referências. Quando é de site, de revista, tem que colar. Ficou alguma dúvida para o momento sobre o trabalho, a construção? Se por acaso depois, quando você estiver desenvolvendo... Eu não trouxe o meu desenvolvimento, porque aqui a gente já desenvolveu mais. Mas dentro das possibilidades, você estar aqui já é um avanço, né? Então, aí no decorrer da escrita, da produção, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão entrando em contato, que a gente vai, né? Vai tirando as dúvidas e aí vocês vão conseguir desenvolver, com certeza. Dia 25, todo mundo aqui, não vai faltar ninguém. Dia 25 vai ter bis de novo? Oi? Vai ter bis de novo? Não, a gente vai ter que pensar uma coisinha maior, porque o bis vai ter que ser sem bis. Pra poder... sem as coisas. No dia 25 a gente pensa, né, que a gente vai chegar, provavelmente vai chegar cedo, né? Pensa um lanchinho, uma coisa, cada um... Vai dar serenata? Dá serenata?